Já temos Clara Neri na linha com informações exclusivas de um trabalho que ela começou a apurar dias atrás e que revelou a tal da taxa da farinha cobrada numa determinada comunidade, Rodolfo, lá em Curicica, em Jacarepaguá. Mas ouvintes da Band News FM entraram em contato com a gente para revelar o seguinte: isso não acontece só lá e não acontece só pela milícia. Bom dia, Clara. Bom dia, Dona Ágata, Rodolfo. Pois é, mais um capítulo desse caso da taxa da farinha. A gente lembra que quando a gente revelou o caso aqui na Band News FM, a gente falou que essa taxa da farinha foi criada por milicianos na zona oeste do Rio, e agora a gente já tem registro dessa taxa da farinha também em favelas dominadas por traficantes em diferentes regiões no Rio de Janeiro, mas principalmente as denúncias dão conta de comunidades na zona norte do Rio. Os comerciantes, de áreas controladas então pela facção Terceiro Comando Puro denunciam então que estão sendo obrigados a comprar o produto, a farinha, das mãos desses criminosos. Em Acari, por exemplo, onde eu e o Leonardo Teixeira acabamos de passar, o crime organizado, segundo essa denúncia da farinha e também de outras matérias-primas, então por estabelecimentos comerciais e até barraquinhas de rua. É o que conta essa testemunha que teve a voz distorcida e a identidade preservada. Vamos ouvi-la. Não tem essa opção. Ou você compra com eles ou você não faz você não vende o teu produto. Se você comprar fora, se eles pegarem, com certeza eles vão fechar o teu comércio. O vendedor, manda mensagem para falar sobre as farinhas, sobre os pedidos. Quem não tá comprando, eles ficam em cima, entendeu? Fora o gatunete, fora a internet, fora o gás, gelo, água. Água é R$14 um galão de água. Tudo que você quiser comprar é tudo deles. Carvão. Caraca. E como eu falei, a gente passou agora ali perto de uma das entradas da favela do Acari, bem perto do hospital do Acari, e a gente se deparou, inclusive, com um caminhão realizando a descarga, então, de vários e vários sacos de farinha. Então, nesse momento, está sendo realizado ali. A gente não tem nenhuma prova, e que esse seria o que o comerciante está denunciando, mas ele ainda explica e detalha como funciona o fornecimento da farinha pelos traficantes que criaram uma espécie de central de abastecimento da própria comunidade. Vamos ouvi-lo. Nós fazemos os pedidos das farinhas, tudo pelo WhatsApp. E quem entrega é o pessoal do tráfico, entendeu? Eles têm um caminhão próprio e que vai entregando nos comércios. Aqui tem muita padaria. Na verdade, aqui é como se fosse um centro de distribuição de alimentos. Tudo dele. Que isso? Os caras têm caminhão, Clara. Agora os bandidos têm caminhão, ou seja, eles têm um braço logístico para entregar os produtos com ágil que eles botam em cima. Meu Deus do céu, é mais uma novidade terrível, triste dessa história do crime, porque não é que assim, roubaram a carga e aí distribuíram. Não, vão ali e dizem, compra lá no negócio que eu vou mandar você cobrar porque eu acerto com o cara que ele cobre um ágil. Não, nesse caso os caras têm caminhão para distribuir suas próprias mercadorias mais caras? Exatamente. E mais, além deles realizarem, então, descarregarem todo o produto ali, os traficantes, segundo essa denúncia, eles vão de porta em porta dos comércios para realizar a entrega, então, por exemplo, do saco de farinha. Não só do saco de farinha, mas também de outros produtos. E mais, ele ainda explicou que aqueles comércios maiores, ou quando os traficantes não possuem a matéria-prima para vender, então, para esses comércios, o que eles fazem? Eles cobram uma taxa de 10% da nota. Ou seja, vamos supor que eles não tivessem farinha para vender. Então, eles deixavam o vendedor, o comerciante, comprar farinha num outro mercado, mas ia lá e cobrava, então, taxa de 10% no valor do que ele pagou pelo saco de farinha. Mas não é só ali na favela do Acari. Na Fazenda Botafogo também eles estão realizando essa cobrança. Um morador explicou que ele chega a pagar, o quanto ele chega a pagar pelo saco de farinha, além de outras taxas, como, por exemplo, R$150 que está sendo cobrado por apartamento de moradores ali na comunidade. Vamos ouvir. O pedreiro está cobrando tudo aqui agora. Todos os comércios estão pagando. Farinha, água, vassoura, gás,
e outros materiais só podem comprar com eles. O apartamento vazio, eles estão invadindo, trocando a fechadura e tomando de posse. Então, que é deles. Cada morador, cada apartamento tem que pagar R$150 de taxa e não pagam nem mais água, nem mais luz. É tudo na mão deles agora. E se você acha que acabou, não acabou. Tem morador também de outra região, ainda, de outra comunidade ainda na zona norte do Rio, no Complexo da Maré. Ele conta que também teve a identidade preservada, a voz distorcida, mas que já chegou a pagar R$120 por um saco de farinha. Vamos ouvir. Vila do Pinheiro, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbal. É proibido comprar farinha de supermercado, de hipermercado, atacadão, açaí, Ceasa. A farinha tem que ser comprada na mão dos bandidos. Enquanto custa R$84, R$80 uma saca de farinha, custa 120. Ou seja, ele fala que custa ali entre 80. A mais. Desculpa, Clara, o que você ia falar? Não, desculpa. Não, porque eu não sei se estava dando pra ouvir bem ali, mas ele explica que custa normalmente entre 80 e 85 reais, 120, mas tá com essa taxa 120. Detalhe que do lado do Complexo da Maré, na Avenida Brasil, um pouco antes de você chegar ali, você tem um baita de um desses atacadistas aí, né? Aliás, tem mais de um. Tem dois enormes ali. Mas para comprar farinha, pode ter certeza que a venda de farinha, de saca de farinha ali, não deve ser alta. Ou talvez, se exista diretamente deles, porque não vai comprar 80, 84 não. Vai comprar a 120. Quanto que isso dá no final, Dônula, de impacto no preço do pãozinho pro cidadão que já não tem dinheiro sobrando dentro da comunidade da Maré? Quanto que o pãozinho dele poderia custar? E obviamente vai custar diante só na farinha o ágio que ele tem, porque às vezes ele também na energia elétrica tem que ser o gato do cara que cobra, às vezes não sei o que tem que ser a manteiga, não sei das coisas, sei lá, às vezes você tem que o fermento, quando você vai ver o preço para ele, às vezes pode sair mais caro do pãozinho no Complexo da Maré do que na zona sul do Rio, de alto poder aquisitivo. É uma loucura isso. Mas não é só pão, né? Até água, galão de água, R$14. O que eu estava comentando mais cedo com o Cristiano Pinho sobre a relevância dessa informação, sobre o peso dessa notícia, é o seguinte: esses caras, eles estão vendendo no atacado. O cara que tem lá o seu comércio, que faz pão, bolo, ele não compra de quilo, ele compra de sacos de 25, 50 quilos. Então, traficantes e milicianos, antes a gente falava só de miliciano, agora a gente está falando de traficantes e milicianos, os caras estão vendendo no atacado. A pergunta é, de quem que eles compram? E é preciso fazer o caminho agora, não é o do dinheiro, é o caminho da farinha. Não é que o cara que venda pro traficante tá envolvido no esquema, não é isso. Ele não sabe de repente para quem ele tá vendendo, de repente não sabe. Mas há que se seguir e cortar essa cadeia de suprimento, Rodolfo, porque os caras estão usando caminhão próprio. É um esquema de logística muito maior do que você bate na casa de alguém, cobra R$15 da lojinha. Não. É uma distribuição organizada com logística de farinha para comerciantes. Detalhe, antes a gente falou, era Vila Sapê, não era lá em Curicica, Clara? Isso, Vila Sapê que iniciou. Lá na Vila Sapê, um padeiro morreu, o dono de uma padaria morreu porque se negou a pagar. E lá é dominado por milícia, aquela região tá ora milícia, ora tráfico. Aqui não. A Clara traz o relato que tem Fazenda Botafogo, Acari, Maré. Eu até perguntei pra Clara, Clara, tem área de Comando Vermelho? Ela, por enquanto o que se sabe é de TCP. Rodolfo, os caras controlam casa, água, net, luz, farinha, vassoura, tudo. Transformaram as comunidades num condomínio em que eles administram e inclusive expulsam moradores. Daí essa discussão com o Pinho sobre o peso e a relevância dessas informações que a Clara vem trazendo nos últimos dias. Clara, impressionante. Mais uma informação que a Clara traz aí em primeira mão de avanços desses grupos criminosos contra os pobres coitados dos comerciantes, mas em última instância dos moradores. Diga, Clara, para você complementar.
Não, que vale reforçar que a taxa da farinha, como a gente terminou falando ali do Complexo da Maré, é nova na Maré, mas ontem a gente acompanhou muito a operação policial ali na região. O TH da Maré, líder do 3º Comando Puro no Complexo da Maré, foi morto, né, durante a operação. Segundo a polícia, além de vários crimes que ele responde, homicídio, tráfico, tem um também que chama a atenção que tem a ver com isso, né, que ele era responsável ali pela gestão de imóveis e comércio nas favelas da região. Então os moradores eram obrigados, a mando dele, a pagar taxas para o tráfico ao comprar ou vender imóveis construídos por eles, além também do comércio em dia de baile, segundo a polícia, só podia vender produtos definidos pelo tráfico. Então, foi se aprimorando até chegar agora a implementar como a milícia a taxa da farinha. Clara, o Pinho tá lembrando aqui o seguinte, ou a Clara ou o Pinho. O padeiro que morreu foi em Paciência. A origem da denúncia foi Vila Sapê, mas a morte se deu em Paciência. Então, olha quanto bairro. A gente tá falando Vila Sapê, Paciência, Maré, Fazenda Botafogo, Acari. Por enquanto, Rodolfo, por enquanto que se sabe. É isso. Obrigado, a Clara, pelas informações, Clara, mais uma vez aqui na Band News FM.